Jesus é o centro da espiritualidade cristã. Ele não é apenas o coração do cristianismo, como nós falamos na introdução da primeira aula, mas ele é o centro da humanidade, nos revela o que significa ser humano. Então, a espiritualidade cristã, ela tem três aspectos, como nós falamos na aula passada. A conversão, que é o primeiro momento. Sem a conversão não existe espiritualidade cristã, não existe essa possibilidade de espiritualidade cristã. A santificação, que é o processo contínuo pós-conversão. Primeiro a gente se converte, na conversão a gente tem uma entrega, uma mudança de vida, uma mudança de cosmovisão, uma mudança de perspectiva e passamos a nos santificar. O processo da santificação vai nos levar, o objetivo é esse, nos levar à maturidade da fé, à imagem perfeita de Cristo Jesus. Como Paulo fala, nosso alvo é Cristo, é sermos semelhante à pessoa de Cristo Jesus. E isso é a nossa humanidade. Então, a espiritualidade cristã, ela é a conversão, santificação e a humanidade. E essa espiritualidade, ela é interessante, importante, porque existem várias espiritualidades, mas a gente aqui nesse curso está falando sobre a espiritualidade cristã. Ela se baseia na fé, porque é por meio da fé que nós acolhemos a palavra, e é por meio da palavra que o nosso coração recebe Cristo e o Espírito Santo. Então, a experiência mística, a transcendência, a metafísica, a devoção, elas fazem parte e elas auxiliam a nossa espiritualidade, mas elas definitivamente não são a fonte principal da nossa espiritualidade, porque a fonte principal da espiritualidade cristã é Cristo. E o alvo principal da espiritualidade cristã é a humanidade. Então, nós reconhecemos que sem a palavra de Deus, sem Cristo Jesus, sem a manifestação da pessoa do Espírito Santo, não existe possibilidade de nós desenvolvermos uma espiritualidade cristã, cristocêntrica, onde Cristo Jesus é o centro. E o centro da vida espiritual, ele não está mais em mim, não está mais no meu coração, não está mais no meu ego, nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus planos, nos meus sonhos. Na espiritualidade cristã, o centro gravitacional é Jesus Cristo. E então nós entendemos que por ser Cristo Jesus, a espiritualidade cristã é cristocêntrica, ou deve ser cristocêntrica. Isso significa que eu não estou mais no centro dessa espiritualidade. E quem é que está no centro dessa espiritualidade? É Jesus Cristo, conforme essa imagem, essa linda imagem. Jesus Cristo é o centro da espiritualidade cristã. E o objetivo da espiritualidade cristã é nos levar à cruz. É matar as nossas vontades, os nossos egos, os nossos interesses, aquilo que não está no coração do Pai, não está no coração de Deus, de modo que possamos fazer a sua vontade. Como João disse, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Ou como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa vida espiritual que tem por objetivo nos humanizar, ela é perceptível quando nós olhamos a pessoa de Cristo Jesus e entendemos que ele é o núcleo vital da vida cristã. Ele é a perfeita imagem da humanidade. Ele é o perfeito Adão. Nós cristãos realmente acreditamos nisso? Que a verdadeira espiritualidade é a humanidade? Ou a verdadeira espiritualidade é olhar o ser humano perfeito que foi Cristo Jesus? Porque para nós, formados numa
numa cosmovisão religiosa brasileira, aqui na América do Sul, aqui na América Latina, onde há uma pluralidade de religiões, e nesses entroncamentos nós fomos formados, então nós temos uma multiplicidade de fés, uma multiplicidade de ideias religiosas, a gente é muito apegado à transcendência metafísica, a questões sobrenaturais, quando a espiritualidade do Evangelho e do Novo Testamento é nos humanizar. É tirar a nossa vida do centro. É sermos completamente humanos. Jesus é o centro do cristianismo, ele é o centro da humanidade, ele nos revela aquilo que realmente é o ser humano, ou como o ser humano precisa ser. Jesus nos revela a nós homens como sermos homens, como de fato é a masculinidade, como de fato é ser homem, e a mulheres também, ele revela o que é ser mulher, através das suas atitudes e dos princípios. É claro que Jesus era homem, e o próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Que Jesus Cristo, homem, mas estamos falando aqui dos princípios. Olhando para a vida de Jesus, para a sua humanidade, aprendemos o que é ser homem, aprendemos o que é ser mulher. Por quê? Porque ele nos ensina a sermos humanos. Humanos, seguidores da perfeita imagem do Pai. E ser humano significa que Cristo é o centro. Nós não somos mais o centro. Nós devemos viver fora desse centro, onde o centro era o meu eu. Agora o centro não é mais o meu eu, agora o centro é Cristo Jesus. Um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, ele percebe que ele precisa sair do centro. Ele precisa perceber que o centro gravitacional da nossa vida, do universo, do planeta, dos cosmos, das metafísicas, dos universos, dos multiversos, é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro, e não nós. E quando a gente entende isso, que precisamos estar fora do centro, de tudo que diz respeito a gerir, a conduzir, a controlar a nossa própria vida, isso significa uma mudança revolucionária do foco. O foco não está mais em mim, mas o foco está em Cristo Jesus. E aí, quando a gente percebe que precisamos viver essa vida fora do centro, algumas questões nos vêm à reflexão. Nós realmente acreditamos nisso? Que Jesus nos ensina a sermos completamente humanos? Que ele tem que ser o centro gravitacional da nossa espiritualidade? Outra questão é, o que significa ser completamente humano? Viver uma vida na qual Cristo é o centro. Bom, viver uma vida na qual Cristo é o centro é viver fora do centro. E viver fora do centro, o que é o centro? O centro é a minha vontade, é o meu eu, são as minhas paixões, as minhas razões, a minha maneira de expressar a minha religiosidade, a minha espiritualidade, a minha humanidade. Quando eu saio do centro e eu decido, através daquilo que eu falei no início, da conversão, da santificação e da humanização, deixar Cristo ser o centro gravitacional da minha vida, eu vivo uma experiência fora do centro, que era o meu eu, que era o meu ego. E agora, essa experiência de viver fora do centro significa compartilhar a experiência de Jesus como Deus Pai. O significado da palavra Pai nas Escrituras do Novo Testamento tem pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é a ideia da soberania. O Pai, o Deus, o Criador, como soberano, como poderoso, como perfeito, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Essa é a primeira imagem da palavra Pai. Olhar a ideia de Deus como Pai é perceber a sua soberania, o seu controle, a sua autoridade. E Jesus, ele, em diversos momentos, ele confirma a absoluta soberania de seu Pai. Ele nunca tentou justificar Deus por toda a confusão, por toda a tragédia, por toda a dor que há no mundo, por toda a maldade, por toda a mazela. Ele nunca disse que Deus havia perdido o controle por conta das consequências ou das tragédias que existem na humanidade ou no mundo. Pelo contrário, ele
O Filho dizia que o Pai tinha toda a autoridade, tanto que a autoridade que Jesus havia manifestado na Galiléia, ele tinha recebido do Pai. Ele diz assim: toda a autoridade o Pai é que me deu, lá em Mateus. Então, esse é o primeiro aspecto, Pai como autoridade. O segundo aspecto da ideia da paternidade divina no Novo Testamento é que Pai, nas Escrituras, também envolve cuidado, preocupação, compaixão, misericórdia, zelo, fidelidade. Então, nós temos essas duas ideias. Jesus nos apresenta duas ideias sobre Pai. A primeira, soberania, o Pai soberano. A segunda ideia é o Pai fiel, ou seja, o Pai, a minha mão está aqui, né? O Pai soberano e aqui o Pai fiel. Essas são as duas ideias da paternidade que Jesus nos revela. O Pai soberano e o Pai fiel, o Pai que cuida. Nós não somos apenas convidados para desfrutarmos desse Pai soberano, mas Jesus nos convida a desfrutar desse Pai que é amoroso, que é totalmente bom, que é totalmente gracioso, que é totalmente fiel, que é totalmente cheio de compaixão e de misericórdia. Nós, quando experimentamos esse aspecto da paternidade, a gente lembra de algumas palavras de Jesus, especialmente aqui em João, capítulo 14, no versículo 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Olha a intimidade de Jesus com o Pai. Viver fora do centro significa compartilhar dessa experiência de intimidade de Jesus com Deus, com o Pai. Ou seja, Jesus compartilhava de uma experiência mística, de uma experiência de espiritualidade com Deus, como Pai. Jesus sendo o Pai. Ele mesmo diz: olha, eu rogarei ao Pai, eu rogarei ao meu Pai, e agora ele é o vosso Pai, e ele vos enviará um Consolador. Jesus está dizendo que essa experiência da paternidade divina é a experiência que nós precisamos vivenciar quando a nossa vida está fora do centro. Quando nós experimentamos uma espiritualidade onde Jesus é o centro gravitacional. A primeira ideia é experimentar Deus como Pai. Não apenas um Pai soberano, mas um Pai amoroso, fiel e cheio de graça e de bondade. Eu acho que esse capítulo 14, é interessante lermos alguns versículos. Eu vou começar aqui no versículo 1, que esse capítulo ele é interessante. Eu vou ler até o versículo 10. Olha o que Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Olha o que Jesus diz: conheceriam também o meu Pai. Conheceriam também o meu Pai, ou seja, o Pai de Jesus, o nosso Pai. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Filipe ainda não havia entendido que o que Jesus estava dizendo é que quem vê a Jesus vê o Pai. A intimidade de Jesus com o Pai, a revelação da paternidade divina era o próprio Cristo. Ele era a própria imagem perfeita do Pai, a própria imagem perfeita da humanidade. E aí, ele no versículo 7 diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai?
Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, a verdadeira espiritualidade, um dos seus primeiros aspectos é percebermos a experiência de Jesus com Deus Pai, de modo que possamos ter também na nossa espiritualidade uma experiência de paternidade e de filiação. Somos filhos de um Deus soberano, mas somos filhos de um Pai totalmente amoroso e misericordioso. Um outro aspecto de viver fora do centro é que significa a libertação da tirania, da pressão do grupo social. Viver para agradar o Pai, como Jesus fez, se torna um impulso básico de uma vida cristã, mais importante que agradar as pessoas. E isso requer um nível singular de liberdade. Ou seja, quando eu estou num relacionamento de filiação, de paternidade, o meu desejo é agradar o Pai, fazer o que está no coração do Pai. É o que Jesus fala aqui no capítulo 14 de João. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai. Por quê? Porque eu faço as obras que o meu Pai mandou fazer. Porque eu vivo o estilo de vida que o meu Pai disse que eu devo viver. Porque eu falo aquilo que o Pai mandou eu falar. Eu vivo uma vida de humanidade, de espiritualidade, segundo a vontade do meu Pai. As obras que eu faço são autorizadas pelo Pai. A autoridade que eu tenho, ela veio do Pai. Estou indo para Jerusalém morrer na cruz do Calvário porque foi uma escolha do coração do Pai. Então, quando nós experimentamos uma espiritualidade cristã, o nosso desejo não é mais agradar as pessoas, nem fazer parte do grupo social. Jesus não estava nem aí para sua reputação. Se as pessoas diziam que ele era comerão, beberrão, participava de festas, participava de casamentos, se ele era mundano, ou se ele era isso ou aquilo, ele não estava preocupado com a sua reputação, estava preocupado em fazer a vontade do Pai. E a verdadeira espiritualidade é agradar o coração do Pai. Muito mais do que agradar as pessoas, muito mais do que agradar qualquer grupo social, muito mais de estarmos preocupados com a nossa reputação, com a nossa história, ou com o que vão falar de nós, porque a nossa vontade é agradar o coração do Pai. E isso requer um nível singular de liberdade. É a própria experimentação prática da carta de Paulo aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo o chamou. Aí, meu irmão, minha irmã, você vive uma vida livre. Livre dos dogmas, dos ritos, das tradições, das ditaduras religiosas, porque você está com o coração preso ao coração do Pai. E isso é o mais importante. Não agradar homens. O apóstolo Paulo e os irmãos lá em Jerusalém, no livro de Atos, eles dizem isso em várias situações. Importa agradar a Deus e não aos homens. Bom, um terceiro aspecto é que viver fora do centro faz a diferença de tantas maneiras. Capacita-nos a enxergar que a igreja é um lugar para celebrarmos e nem sempre reformarmos. Que o mundo é um lugar que deveria ser desfrutado. A espiritualidade cristã ela é tão humana que ela desfruta do mundo, da natureza, das praias, das obras divinas, da arte, da cultura, da alegria, da dança, da música. Quem é mais espiritual são as pessoas mais alegres que você possa imaginar. São as pessoas mais felizes da Terra que você pode imaginar, porque o espiritual não é o carrancudo, não é o fechado, não é aquele santarrão afastado do mundo como João Batista, mas é a própria imagem da pessoa de Cristo, está entre pessoas, entre amigos, na comunhão, nas festas, na amizade, na música, na partilha, na conversa, no partir do pão, na experimentação das alegrias da vida. E não tem nada
melhor do que desfrutar do amor, que é uma experiência sem agenda, que é o maior dos nossos feitos e é sempre imerecido. Nós experimentamos o amor do Pai e nós vivemos esse amor, nós transbordamos esse amor. Nós precisamos espalhar esse amor como símbolo da nossa espiritualidade. E, em último lugar, para encerrar a nossa aula de hoje, Viver Fora do Centro me ensinou que todo fracasso tem sucesso de alguma forma. Bom, essa espiritualidade nos proporciona a oportunidade não apenas de humilhar o meu eu, mas também de sermos gentis com as pessoas. O nosso fracasso nos ensina a termos paciência com as pessoas, a termos empatia com as pessoas, a sermos gentis com o fracasso dos outros. Porque se a minha vida, ou se tudo aquilo que nós fizéssemos fosse uma história bem-sucedida, imaculada, santa, um crescimento totalmente rápido e contínuo em direção à santidade, nós não poderíamos compreender as mazelas, as fraquezas, as debilidades do coração humano. Por isso que o apóstolo Paulo, ele, quando está constantemente dizendo, Senhor, afasta de mim esse espinho, o Espírito Santo responde a ele dizendo, Paulo, entenda uma coisa, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, uma quarta reflexão sobre a espiritualidade é que ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que todo fracasso, de certa forma, é um sucesso. Porque nós cremos que esse Pai está cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, do nosso futuro. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do amanhã. Porque mesmo se você estiver aos olhos da humanidade e aos seus olhos experimentando um fracasso, o Pai é bom, e Ele é fiel, e Ele sabe o que faz. Confia nos caminhos do Senhor. O Salmo 34, versículo 8, o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. A verdadeira espiritualidade é essa degustação da bondade do Pai. Que Deus nos abençoe. A gente volta para a próxima aula. Se você não acompanha a primeira aula, vai lá na playlist Espiritualidade Cristã, uma série de aulas desse curso gratuito sobre espiritualidade cristã. Curte, comente, compartilhe, divulgue essas aulas, essas reflexões. Até a próxima. Um abraço. Amém.